fazer esse trabalho, que é uma entrevista dentro da igreja, o que os senhores entendem por valor? Valor é tudo aquilo que leva o indivíduo a ter o discernimento daquilo que é importante para ele, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Isso é valor. Isso. Vocês podem citar 3 valores que são importantes para a vida de vocês? Eu vou citar primeiro o valor moral, que é a solidariedade, que é o amor. A gente pode citar também, se deixa de ser respeito, que deixa de ser importante também, que é o valor no sentido de vida, de saúde. Essas coisas são importantes, mas para nós, como religiosos, é o valor religioso, é o divino, é o santo, essas coisas que norteiam a nossa vida. Você pergunta como os valores são trabalhados nesse ambiente religioso. Então, é que na realidade, os valores são trabalhados para responder 3 perguntas, Mateus. Eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Eu devo, mas não faço. Por quê? Porque a questão nossa aqui, na questão da igreja, é trazer os valores, no caso da axiologia, segundo a palavra de Deus. Porque, na verdade, os valores são condutas de norma que levam o homem àquilo que é bom. Então, ela se junta à teologia, né? A palavra teologia, que é a palavra teos, que é Deus, ela junta com a ontologia, né? Que entra como ser, e ela entra com a questão da logia, que é o estudo. Como não dá para estudar Deus. Deus não pode ser dissecado no laboratório, não dá para que a gente possa saber. Na verdade, a teologia junto com a axiologia, elas fazem com que a pessoa tenha um conhecimento acerca de Deus através dos valores que Deus coloca ao nosso conhecimento, que vem através da Bíblia. O valor de mercado influencia nas relações humanas? Sim, influencia porque o valor econômico, nós falamos a respeito de emprego, nós falamos a respeito de ter ou não ter dinheiro, de aquisição de bens. Então, tudo isso sim, os valores influenciam no mercado. Para vocês, os valores dependem da opinião de cada um ou são universais? Essa depois a pastora vai completar. O valor relativo, ele muda conforme o tempo, ele muda conforme as experiências das pessoas. Mas o valor absoluto, ele não muda. Ele é imutável. E o valor absoluto, de uma forma mais simples, é tudo que relaciona a vida humana, né? Isso não pode mudar. E principalmente para nós, no ambiente religioso, é Deus. Deus é imutável, Deus não muda. Por isso nós seguimos os valores que são estipulados por Ele. São princípios, né, que não são negociáveis, não fazem mal para ninguém, né? E são imutáveis. Seguindo, qual seria o impacto das redes sociais para a formação dos valores humanos? Sabe, eu vejo que a questão das redes sociais, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Porque eu vejo que essa geração é a geração que mais tem conhecimento. Na minha época, na época da pastora, né? Se a gente tinha alguma dúvida, dificilmente a gente respondia essas dúvidas de imediato. Hoje não se preocupem, vocês têm todas as respostas na sua mão. Ao mesmo tempo, vocês têm todo o conhecimento, mas não têm sabedoria para aplicar esse conhecimento. Por quê? Porque as pessoas deixaram de seguir a razão, até nós estávamos conversando a respeito disso, deixaram de seguir a razão para viver a emoção. As pessoas estão mais preocupadas hoje em dia em sentir, em aquilo que para elas vai gerar um benefício emocional, ao invés de se propor a viver aquilo que é racional. E isso que faz com que o homem seja, como eu vou colocar para você, inteligente nas suas escolhas, porque tudo tem a ver com escolhas, entre escolhas boas e escolhas ruins. Quais têm sido as nossas escolhas? Então, a internet é um espaço aberto para muita coisa. E as pessoas estão buscando responder as perguntas na internet.
porque elas afetam diretamente, né, o emocional, o emotivo da pessoa. Então, se a gente não tiver alicerçado nos valores, nos princípios básicos e fundamentais de Deus, a gente acaba sendo bem prejudicado. De onde vem esse nosso conhecimento sobre os valores? Porque é o que a gente aprende em casa. São coisas que a gente parece que já nasce sabendo, que não roubar, não cobiçar. De onde vocês acham que veio esses valores? Então, a grande questão do valor é você entender a importância dele, e isso muda muito para cada pessoa. Então, aquele que, por exemplo, ele quer viver uma vida honesta, ele não vai roubar. Porque o valor é aquilo que é importante para mim. Se o ar é importante, Mateus, eu não vou poluir. Eu não vou poluir porque eu poluído, eu deixo de colocar o devido valor. Eu quero ter uma vida íntegra e honesta, eu não vou fazer aquilo que é contrário à lei, aquilo que é contrário àquilo que nós acreditamos que é a Bíblia. Então, tudo isso faz com que a pessoa ela coloque os devidos valores na devida importância. Por isso, a axiologia ela faz parte também do ramo da teologia, porque tanto a teologia como a axiologia juntas elas trabalham as questões dos valores. Certo. Agora, por último, eu queria perguntar se vocês têm algum conhecimento sobre axiologia. Como eu falei, a axiologia, a primeira vez que essa palavra ela é citada, ela é citada, se eu não me engano, no século XIX. Mas ela não ela é citada no século XIX a primeira vez, mas a sua origem ela já vem de ideias antigas, né? Ela já vem da antiguidade através de Sócrates, ela já vem da antiguidade através de Platão, ela também é citada por Nietzsche. E ela é o ramo que eu falei que leva, no caso, a filosofia, a levar o homem ao conhecimento do valor, daquilo que para ele é importante. É importante. E o que a gente traz isso para a igreja? Amor. O que é importante? Segundo aqui, o religioso, a axiologia, trazendo isso para o religioso, o amor é importante, a bondade é importante, o bem é importante, o domínio próprio, a compaixão, e são todas essas coisas que, dentro do nosso ambiente religioso, nós aplicamos a axiologia. Sim, agora eu me lembrei que acho que seria em Gálatas 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito, que são exatamente a aplicação dos valores. Sim. E assim, eu vou encerrar a entrevista e eu quero responder. Uhul! Refletindo agora sobre a origem dos valores, de onde vem o nosso conhecimento sobre os valores? Em um primeiro momento, nós herdamos os valores morais desde o nosso nascimento. Encontramos um mundo cultural com um sistema de significados já estabelecidos, de tal modo que aprendemos os costumes por meio de regras de comportamentos que são aceitas na comunidade. Então já existe uma moral constituída. E a outra etapa, ela requer essa aceitação da pessoa, a ampliação para o grau de consciência e de responsabilidade. Ela implica nessa responsabilidade pessoal do comportamento moral. Aí, defendemos o exercício da vida moral pressupõe a autonomia do agente de aceitar a norma, essa por livre escolha. Ele vai desenvolver uma interiorização maior de aceitação e de escolha de forma mais livre. Quais os impactos das redes sociais para a formação dos valores humanos? Quando a verdade ela não está relacionada ao conhecimento da realidade e ela está marcada e não uma representação correta, verdadeira dos fatos, quando a produção de mercadorias e o consumismo
eles podem alterar não apenas as percepções do eu, como do mundo exterior ao eu. Cria um mundo de espelhos, de imagens insubstanciais, de ilusões cada vez mais indistinguíveis da realidade. Então, o efeito refletido faz do sujeito um objeto. Então, o filósofo, ele é capaz de superar essa situação dada, de fazer uma leitura crítica da estrutura social, das plataformas e culturas participativas que facilitam a circulação de notícias falsas. Os valores, eles são universais, eles são válidos para todos. O que depende de cada pessoa é a livre e consciente aceitação dos mesmos, do respeito a esses valores, da aceitação de sua adesão mais íntima da decisão pessoal. Então, o exercício da vida moral requer essa aceitação livre. Se o valor de mercado ele tem influência nas relações humanas, é importante lembrar que nós vivemos um momento histórico em que a vida, as formas de vida, elas estão de alguma forma, às vezes, por parte da humanidade, ameaçadas, né? E, às vezes, em nome do poder, dominação, em nome de certas políticas públicas, não se consegue garantir os direitos sociais da maioria das pessoas. Em nome, às vezes, do Deus consumo, a natureza se contorce sufocada pelo seu uso indiscriminado e indevido. Em nome do Deus egoísmo de cada pessoa de buscar salvar sua própria pele e não se dá conta de que cava a sua própria sepultura e contribui para a destruição de sua irmã e mãe terra. Então, nesse sentido, nós queremos defender uma realidade maior que está acima do lucro. A realidade do ser humano é uma realidade como bem mais precioso. Como os valores são trabalhados no ambiente que você atua, lá procuro sair da esfera do medo. Nessa instância da educação, nós procuramos fazer um trabalho de conquista, porque não se impõe valor para as pessoas. Despertar no educando a consciência da ação, do fazer. Se ele tem consciência do que está buscando, vai ter uma outra postura. Até porque o que ele está fazendo, nós procuramos mostrar o que você está escolhendo agora, o que você está fazendo só mostra o que você valoriza para a sua vida. Então nós procuramos fazer um trabalho de conquista, levando a repensar a sua realidade, a ser sujeito da sua história. Falar de valores importantes para a vida é essencial partir de uma concepção maior sobre a pessoa humana, né? Que é o valor supremo. Então, para mim, essa percepção de que a pessoa, né, as diferenças elas são mais rótulos superficiais, uma diferença às vezes para justificar possível desigualdade. Então, quero lembrar que a pessoa é o valor supremo, não é um objeto, não tem preço, não pode ser trocado por outro objeto. Então, a dignidade humana é o valor referencial e essa dignidade exige respeito incondicional de todos, indistintamente. Ainda retomando a primeira questão sobre o que se entende por valores, eu gostaria de repensar, de refletir sobre a importância da realidade humana, desse ser humano como ser vivo, mais que uma simples realidade biológica. Então, gostaria de refletir um texto de Cláudio, né, sobre a pessoa como valor supremo. A referência maior de valor à dignidade humana. Ela é definida não apenas por uma inserção social, mas está marcada por influências, por determinantes culturais, por valores e também contravalores. A sociedade, ao longo da história, move-se muitas vezes com base em preconceitos,
preconceitos sociais, raciais, religiosos e políticos. Então, é importante lembrar que há as diferenças e não se define aqui por uma questão racial, por uma questão de opção sexual, mas a pessoa em sua dignidade como um ser maior. O valor é um valor supremo, porque a vida está em primeiro lugar. E na dimensão cristã nós aprendemos isso, né? Que o valor maior é a vida, essa dignidade que deve ser respeitada em todas as esferas.